A calúnia chega como uma sombra que se espalha, invisível no começo, quase doce na forma de curiosidade mal entendida, mas que logo se torna uma corrente de vento forte atravessando a sala da nossa paz. Pode vir de alguém próximo ou de uma distância que parece sem rosto, mas a consequência é a mesma: tocar o ânimo, mexer com a imagem que temos de nós mesmos, abrir feridas antigas que talvez já estivessem quase curadas. Nesse momento, quando o rumor se aproxima, escolho não ceder ao impulso que me incita a me defender com a mesma arma que me acusam de usar. Em vez disso, respiro, me volto para dentro e busco o que é essencial. A serenidade que não depende de aplausos, nem de juramentos de inocência, mas de uma prática diária de veracidade em meus próprios passos. Se este conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta o vídeo, comente e compartilhe com alguém que possa se beneficiar. A primeira lição que nasce desse encontro silencioso é a da distância sábia. Não me lembro de ter visto alguém se livrar da sombra da calúnia apenas com palavras afiadas ou com uma defesa que brilha mais pela raiva do que pela verdade. A verdade, quando é tratada como palco de batalha, costuma tornar-se um eco fragmentado que se perde antes mesmo de ser ouvido. Então eu escolho uma distância que não é indiferença, é contenção. É a distância que permite observar o que acontece sem inflar as emoções e sem reduzir o outro a uma mancha na minha reputação. Essa distância não é distância de muro, mas de ponte. Guarda o meu equilíbrio e, ao mesmo tempo, abre espaço para a compreensão de que todos, em algum momento, falham na linguagem do coração. Por que a calúnia nos atinge tanto? Porque ela toca em algo profundo, que não é apenas a imagem que construímos para o mundo, mas a imagem que o mundo nos parece exigir. Somos, todos nós, seres em construção, inquietos diante do espelho da opinião alheia. Quando alguém profere uma acusação injusta, não é apenas a mentira que é dita, é a oportunidade de perceber onde ainda há insegurança, orgulho mal resolvido ou medo de não ser suficiente. Ao perceber isso, descubro que a calúnia não me julga apenas como eu sou, mas me mostra onde ainda preciso trabalhar, em minha paciência, em minha humildade, em minha capacidade de sustentar a verdade sem me agarrar a ela como um escudo. Ainda assim, não é fácil. Recordo de situações em que a maldade parecia ganhar força com a velocidade de uma fofoca que se espalha entre várias bocas. Nessas horas, o impulso de reagir, de replicar com fatos ainda mais contundentes, pode parecer legítimo, quase necessário. Porém, cada vez que cedi a esse impulso, percebi que a batalha não se resolvia com palavras mais fortes, mas com a capacidade de não revidar. Quando escolho não responder com outra ofensa, não mitigo apenas o dano que poderia recair sobre mim. Cultivo, ao mesmo tempo, uma força que não depende daquilo que os outros pensam de mim. A força verdadeira não vem de provar que estou certo diante de quem derramou o rumor, mas de manter a dignidade no apoio ao que é certo em meu coração. A arte de não revidar envolve também a compreensão de que o outro está em seu próprio enredo. Muitas vezes, quem calunia não o faz por mal, mas por cegueira momentânea, por uma necessidade de afirmar algo que não pode ser visto sem um pouco de distorção. Quando eu reconheço essa limitação humana no outro, não me deixo vencer pela raiva ou pela tristeza. Em vez disso, concedo ao próximo o benefício de uma humanidade que pode estar ferida, confusa ou simplesmente sem ferramentas para lidar com a própria dor. Nesse reconhecimento, o caminho se transforma. Não é mais uma luta entre dois seres, mas um espaço compartilhado onde a compaixão pode florescer. Se o objetivo declarado é que o caluniador não tenha razão, isso não deve soar como um vingativo desejo de humilhar.
mas como uma prática de integridade contínua. A cada dia, caminho na direção de ser alguém cuja vida própria já responde às acusações com ações consistentes. A reputação, afinal, não é construída apenas com o que se diz, mas com o que se faz repetidamente de maneira invisível aos olhos dos outros. A constância de ser fiel aos valores, a graça no tratamento com os demais, a paciência que permite ouvir sem interromper, a honestidade que não precisa de objeções para se confirmar. Quando sigo por esse caminho, o rumor perde espaço, não porque eu o contenha com força de vontade, mas porque minha vida, ao longo do tempo, dá sinais claros de que não há terreno firme para que a calúnia encontre apoio. Perdoar, nesse contexto, não é esquecer nem tolerar. É um ato de libertação que acontece dentro de mim e que, por consequência, muda o que eu vejo no mundo. Perdoar é reconhecer que toda pessoa carrega uma soma de falhas, fraquezas e histórias que moldam o modo como fala, julga e age. Quando escolho perdoar, não abro mão de responsabilidade. Digo a mim mesmo que não vou guardar o rancor como um tesouro, nem permitir que o ressentimento se instale como uma corrente que puxa o meu espírito para baixo. Até porque o perdão não é apenas para o outro, é para a minha própria saúde, para a minha capacidade de seguir em frente com uma leveza que não depende da aprovação alheia. É, na prática, uma decisão de cada manhã, de cada respiração, de cada gesto de bondade que escolho oferecer a mim mesmo e aos que me cercam. A cada dia, torno-me mais consciente de que a calúnia não é um inimigo invisível que se pode derrotar com uma estratégia de comunicação. Ela é uma sombra que nos pede a teoria de que podemos ser apenas o que os outros dizem. E quando aceito que o mundo pode moldar-me de maneiras que não desejo, mantenho a visão de que a verdade mais profunda não depende de palavras alheias, mas de quem eu sou e do que eu faço com o que sou. A verdade vive, antes de tudo, nas atitudes repetidas que aparecem na rotina. Na maneira como eu falo com quem me critica, na forma como eu escuto sem ficar à defensiva, na constância com que eu escolho ações que evidenciam meu caráter. E é nessa constância que a calúnia se fragiliza, porque não encontra um corpo firme para agarrar. Um ponto importante que aprendi é que a calúnia revela minha própria essência quando olho para dentro com honestidade. Em alguns momentos, senti que minha reação dizia mais sobre o meu medo de ser visto de uma determinada maneira do que sobre a situação em si. Quando menos quero, descubro que a minha maior proteção não é a defesa, mas a serenidade interior. A serenidade não é passividade, é a capacidade de agir com doçura e clareza, mesmo quando o mundo ao redor parece agitado. A cada situação, escolho responder com uma voz que não agride, com palavras que não alimentam o fogo, com gestos que não procuram humilhar. Ouço mais, falo menos, deixo espaço para que a outra pessoa encontre o ritmo que precisa. Nesse espaço, a verdade tem a chance de emergir sem que eu a force a sair pela porta estreita da acusação. Há também uma dimensão comunitária nessa reflexão. Quando alguém fala mal de mim, não é apenas uma batalha particular entre duas pessoas. É uma situação que pode afetar a relação com toda a comunidade. Em momentos assim, lembro que a nossa vida comum é tecida de interdependência. O que digo, o que faço, o que penso, reverbera nos laços que sustentam a casa, o trabalho, a igreja, o grupo de amigos. Por isso, não posso agir como embora a vida fosse apenas minha. Preciso cultivar uma prática que eleve o todo, que não reduza as pessoas a rótulos fáceis, que reconheça que cada um está em seu próprio caminho de aprendizado. Quando escolho agir com esse reconhecimento, a minha presença deixa de ser apenas uma defesa do eu e se transforma em serviço ao outro e à verdade que nos une.
Uma imagem que me acompanha nesses momentos é a de um lago quieto ao amanhecer. Quando a superfície está em calma, o vento pode soprar fortemente, mas não há onde se fiquem as marcas da água. Tudo retorna ao seu estado sereno. Cada onda se dissolve no silêncio. Eu sou esse lago. Quando a calúnia chega, a minha primeira tendência pode ser agitar as águas, criar mais ondulações, procurar causas, culpados, respostas rápidas. No entanto, a prática de manter a calma é o que, ao longo do tempo, transforma o lago em testemunho daquilo que não muda. Nessa serenidade, a luz da verdade atravessa as camadas do rumor e chega à essência da pessoa que eu sou. E a pessoa que me observa do lado de fora, que olha para mim com olhos de julgamento, pode perceber que minha imagem não depende mais de cada palavra que alguém proferiu, mas da constância do meu ser. Deixar que a vida seja meu maior professor é uma escolha que se renova a cada dia. Há ensinamentos que o silêncio impõe com suavidade. A compreensão de que nem toda ofensa precisa ser respondida. Que a maior força pode estar em não reagir como quem perdeu o controle. Que a verdadeira autoridade é a do caráter. E há ensinamentos que emergem do trabalho diário com o coração aberto. Pessoas que me ajudam a ver meus próprios limites, situações que me mostram onde ainda sou vulnerável e, surpreendentemente, a percepção de que o perdão não é apenas para o outro, mas uma forma de misericórdia para comigo mesmo, para a minha dignidade. No âmago, essa reflexão aponta para uma pergunta simples, porém profunda. Que tipo de vida eu escolho viver diante daqueles que me caluniam? Se eu escolher viver com integridade, a resposta se revela nos meus gestos contínuos, não nas palavras que expresso aqui ou ali. Escolho uma vida que não dependa da opinião momentânea de alguém, mas que se sustenta na consistência de pequenas ações que revelam quem eu sou quando ninguém está olhando, quando a fofoca não tem público, quando o orgulho não tem máscara. A cada dia eu cultivo hábitos que fortalecem a minha paz. Escutar com paciência, falar com verdade, agir com bondade, reconhecer minhas próprias falhas sem me justificar diante do mundo, agradecer por aquilo que a vida me ensina, ainda que seja na forma de um desafio. A prática de não retaliar não é negar a justiça, nem fechar os olhos ante o dano. Às vezes, há situações que exigem uma resposta firme, que defenda o outro quando há injustiça clara. O que eu aprendo, então, é que essa firmeza não precisa ser combativa. Pode ser firmar-se, na verdade, com uma presença que não busca humilhar, mas que mostra que a vida é mais que uma peça de teatro cujo roteiro é escrito por quem nos acusa. A justiça que busco é a de respeitar a dignidade de todos, inclusive daquelas pessoas que, por erro ou por dor, proliferam palavras duras. E a coragem que pratico não é a coragem de ferir, mas a coragem de permanecer humano diante da quebra de fé que a calúnia pode provocar. Quando penso em como o caluniador pode se recusar a ver a verdade, percebo que a escolha mais poderosa que posso fazer é manter a consistência de minhas ações. Se meus dias são gastos em pequenas atitudes de cuidado, em gestos simples de honestidade, em uma escuta que não busca vencer, a vida mostra que o rumor tem menos peso diante de uma vida que se mantém fiel a si mesma. E com o tempo, a percepção de quem me observa pode mudar também, porque a reputação não é apenas o que os outros dizem a meu respeito, é o que a minha presença confirma dia após dia. E quando essa presença é pura, quando o coração está aberto, quando as palavras são escolhidas com cuidado e sem rancor, talvez o caluniador encontre uma resposta dentro de si mesmo, sem que eu tenha de dizer uma única coisa em defesa da minha honra. Para além das palavras, há um convite prático que posso abraçar para fortalecer essa postura. Começo pela atenção ao próprio corpo.
a respiração que me sustenta em momentos de ataque verbal ou de mal-entendido, o peso dos pés firmados no chão, a série de pequenas escolhas que me ajudam a não ceder ao impulso. Em seguida, cultivo a empatia. Tento compreender o que move a outra pessoa a falar assim, que feridas ou inseguranças a levam a projetar culpa fora de si. A empatia não é conivência com a injustiça, é um espaço de compreensão que me livra do peso de achar que o mundo existe apenas para confirmar minhas certezas. E, por fim, coloco a prática do serviço como âncora. Em cada dia, encontro formas de servir, de ajudar, de ser útil sem pedir retribuição. O poder de uma vida que serve é que ela não fica refém do que os outros pensam, porque o serviço transforma o sentimento em algo que produz bem no mundo, ainda que o murmúrio tente apagar essa produção. Há ainda a dimensão do tempo. A verdade pode não se revelar de imediato diante do rumor, mas, com o passar dos dias, ela se mostra em ações repetidas, em atitudes que não deixam margem para a dúvida. O tempo, nesse sentido, é um aliado silencioso da paciência. Enquanto o mundo pode se apegar a uma imagem oral, a vida continua a mostrar quem você é através de gestos simples e consistentes. E aqui está a graça. Quando a construção ética de uma pessoa é silenciosa, sem alarde, as pessoas ao redor começam a notar, não pela agilidade com que se desmentem boatos, mas pela claridade com que a vida de fé, de humildade e de boa vontade se mostra em cada encontro. Não há necessidade de provar a verdade com a pressa do confronto. Basta permanecer, dia após dia, como uma pessoa que não cede à tentação de agir contra a própria consciência. Ao caminhar por esse caminho, percebo que o verdadeiro poder não reside em vencer uma discussão, nem em demonstrar a quem nos acusa que estamos certos, embora seja desejável defender o que é justo. O poder que se revela de forma mais luminosa é a capacidade de manter a dignidade sob pressão. A alegria que nasce da prática de amar o contraditório, a firmeza que não se quebra com a impiedade alheia. Quando alguém me acusa sem entender, não me torno maior pela violência de minha resposta, mas maior pela capacidade de manter a compaixão por todos os envolvidos, inclusive por mim. E nesse espaço amplo de compaixão, o rumor se dilui, a defesa perde o impulso de ferir e a verdade, que não pode ser contada apenas em palavras, encontra espaço para nascer com mais força nas ações do dia a dia. Consigo, então, compartilhar uma imagem que me acompanha nesses momentos difíceis, a construção de uma ponte invisível sobre o abismo que a calúnia parece abrir dentro de nós. Nessa ponte, cada passo de paciência, cada gesto de bondade, cada respiração consciente, cada silêncio que escolho manter, é uma viga sustentando a passagem de ida e volta entre o eu que teme o julgamento e o eu que se mantém fiel aos seus princípios. A ponte não conecta apenas dois pontos, ela reconstrói a maneira pela qual vejo o mundo, reformula minhas relações e reabilita a minha própria confiança na vida. Quando eu atravesso essa ponte, não deixo que a voz do rumor determine quem sou. Em vez disso, deixo que a prática da compaixão, alimentada pela fé na possibilidade de transformação, guie cada passo. Se eu pudesse oferecer um conselho livre de pretensão, seria este: transforme cada ataque em uma oportunidade de crescimento espiritual. Não permitas que a calúnia te transforme em alguém que você não é. Use o conflito para aprofundar seu compromisso com a verdade, com a bondade e com a humildade. Que cada dia seja uma nova página, onde você escolhe agir com uma dignidade que não depende de como os outros agem, mas de como você decide ser. E ao final de cada dia, olhe para trás não com amargura ou orgulho, mas com a clareza suave de quem sabe que viveu com integridade, que amou sem exigir retorno, que perdoou sem esquecer, que caminhou sem promover ruídos na alma dos outros,
mas curou a própria alma com atos de beleza simples. Neste mergulho lento da vida, descobri que a maior resposta à calúnia não é a defesa, nem a refutação pública, nem a retribuição. A maior resposta é a reputação construída com paciência, com honestidade, com respeito pelo próximo. A pessoa que escolhe esse caminho se torna, com o tempo, uma presença que não precisa ecoar para ser real, que não precisa brigar para existir. E aquele que projeta palavras sem raiz, ainda que tente ferir, fica menor frente a uma vida que não cede ao impulso de ferir, que escolhe a beleza, a gentileza, a responsabilidade pela própria energia. Assim, o rumor pode perder a força, não porque não exista, mas porque a vida que é vivida com calma, com amor e com propósito, se mostra mais poderosa do que qualquer acusação. Que a nossa reflexão de hoje seja um lembrete suave de que a calúnia não tem lugar onde a luz do coração permanece acesa. Que possamos, a cada amanhecer, reforçar o compromisso com a verdade que não se dobra diante do barulho, com a coragem que não se alimenta da ferida do outro, com a fé que vê além das aparências, para reconhecer aquilo que é humano em todos nós. E que, no silêncio de nossas ações cotidianas, possamos testemunhar a grande sutileza de uma vida que não cresce pelo que é dito, mas pelo que é feito. A vida de alguém que escolhe perdoar, que escolhe não revidar, que escolhe viver de modo que o caluniador não tenha espaço para uma verdade que possa se apoiar. Assim, a gente aprende que o maior triunfo não está em deixar de ser criticado, mas em continuar sendo quem se propõe a ser, mesmo quando o mundo ainda não compreende. Que eu possa permanecê-lo, que você possa permanecê-la nessa jornada de serenidade que não busca vencer, mas transformar. Que a prática diária da bondade, da paciência, da honestidade e da compaixão torne cada respiração um gesto de liberdade. E que, quando o rumor vier, possamos ouvir sem nos ferir, falar sem nos defender como se fôssemos uma vitrine, agir sem nos ferir, perdoar sem regredir. Que possamos, enfim, caminhar com a certeza de que a vida é maior do que qualquer palavra que se pronuncie contra nós. Que a nossa verdadeira força está na fidelidade ao bem que escolhemos cultivar. E que, ao escolher esse bem, vamos fazendo o mundo, pouco a pouco, retornar à paz que é nosso lar. Ao findar este mergulho de reflexão, fica a imagem de uma pessoa que escolhe a paz como prática diária, independentemente do que escute. Fica o convite para que cada um de nós repita, em o silêncio do coração, a promessa de não ceder ao impulso de ferir, de perdoar sem cobrar, de servir sem exigir reconhecimento. Fica a certeza de que, ao viver assim, não apenas a calúnia perde força, como a vida revela, de modo simples e profundo, o que significa viver com justiça, compaixão e dignidade. E que isso seja suficiente para transformar não apenas o presente, mas o futuro de quem observa, de quem ouve, de quem acredita que é possível uma humanidade mais suave, mais verdadeira e mais inteira. Que a paz que nasce da prática diária de não permitir que a calúnia nos defina seja a nossa iluminação simples, a bússola que nos guia nos dias de sorriso e nos dias de tempestade. E que possamos, ao final de cada jornada, olhar para trás não com orgulho ou culpa, mas com gratidão por ter escolhido, a cada passo, algo que vale mais do que qualquer reputação. Uma vida de integridade, uma alma de compaixão, um coração que sabe perdoar e que, por isso mesmo, sabe amar.